Bem, eu acho que a União Europeia não é um projeto utópico, eu acho que a União Europeia é um projeto utópico. Eu já partilhei isto convosco, até acho que na primeira aula que vos lecionei, porque eu acho que a União Europeia é efetivamente uma utopia realizável. Aliás, é a concretização desta utopia de paz para os povos. Se repararem, é a materialização de uma paz perpétua do ponto de vista kantiano, ainda que não universal, mas regional, como o Abbe Saint-Pierre dizia, a paz perpétua para a Europa. Eu acho que a União Europeia, depois do final da Segunda Guerra Mundial, conseguiu, de facto, e a prova disso foi no mês passado termos celebrado os 70 anos da Declaração Schuman e a paz neste continente depois da Segunda Guerra Mundial, e por isso eu não acho que seja uma utopia. Relativamente aos alargamentos, aos sucessivos alargamentos a leste, aquilo que, aliás, o último foi a Croácia. Eu devo partilhar o seguinte: eu considero que a União Europeia não é só um espaço político e económico, é também um espaço geográfico, por isso deve estar aberta a todos os Estados-membros que cumpram os critérios de Copenhaga e que queiram aderir a este espaço político e económico e social. Agora, aquilo que me diz é, se houve uma imposição de padrões da União Europeia ao Ocidente, eu devo partilhar consigo, por exemplo, a teoria mais crítica, nomeadamente, se pegarmos em Wallerstein e a questão do centro, semi-periferia e periferia, a questão da política europeia, até hoje, da política europeia de vizinhança, tem vindo a ser analisada com estas lentes, que é quase o centro de Bruxelas impor a todos os Estados, nomeadamente os Estados da periferia, já não falo dos Estados-membros da União a Leste, falo dos Estados-membros, dos Estados que ainda não são membros, mas que podem vir a ser membros ou que são candidatos à União Europeia ou que pertencem efetivamente à política europeia de vizinhança, quer a leste, quer a sul. O que tem vindo também a ser analisado, e permitam-me que faça esta resenha, é que há quase uma imposição do acquis communautaire, daquilo que são a visão, as normas da União Europeia na sua periferia. Ou seja, num sistema quase de patriarcal ou num sistema um pouco pós-colonial. Seja a nível dos valores, seja a nível das regras, seja a nível das normas. Não deixa de ser curioso, por exemplo, que dos Estados dos Balcãs, os que já entraram, ou seja, a Eslovénia, a Croácia, ou seja, por exemplo, os Estados que ainda não entraram, há efetivamente quase também a União Europeia como a assumir esses Estados como protetorados da União Europeia. Então, há aqui uma visão que nos pode levar para uma crítica, ou seja, àquilo que tem vindo a ser a condução da política externa da União Europeia, nomeadamente da política de vizinhança da União Europeia, que é quase tratar os outros Estados, nomeadamente os Estados periféricos da União, e depois eu já vou aos alargamentos. Eu estou a falar ainda dos Estados que não pertencem à União Europeia, aqueles que incluem a política de vizinhança da União Europeia, mas quase que leva a uma percepção de que estes Estados, como não são capazes de se governar, necessitam do apoio da União Europeia. Ou seja, de um ponto de vista um pouco patriarcal. Não sei se me estão... Não paternalismo, sei se... sim. Exatamente, mais paternalista. Esta visão leva a que haja vários autores que critiquem a União Europeia, nomeadamente de quase um pós-colonialismo moderno.